Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos para mais uma atividade da aula de língua portuguesa com o tema Sem sinal, eu faço o quê? Gente, eu sou a professora Aldenira Mota e vou fazer agora a minha descrição. Eu estou usando uma blusa preta com um blazer riscado, um blazer quadriculado, listrado, de preto e vermelho e o blazer cinza. Eu uso óculos e tenho um cabelo bem curto e estou aqui no estúdio da Multirio, que parece uma sala de aula. Pessoal, nessa aula, vocês viram que os sinais de pontuação são símbolos gráficos que têm como objetivo colaborar na coesão e na coerência do texto, não foi isso mesmo? E eles estabelecem um sentido para o que está sendo escrito. Então, pessoal, dependendo do sinal de pontuação que você usa, muda-se totalmente o sentido da frase. Então, pessoal, vejam aí essa frase. Sexta-feira estará frio e sexta-feira estará frio. Sendo que na primeira frase, eu quero que ela seja uma afirmação, eu quero afirmar que vai estar frio. Então, qual o sinal de pontuação que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o ponto final. Só que na segunda, é a mesma frase, só que eu quero perguntar para alguém se sexta-feira estará frio. Então, qual o sinal de pontuação que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o ponto de interrogação. Sexta-feira estará frio? Veja como muda completamente, não é mesmo o sentido da frase? Então, pessoal, viram aí? E hoje a nossa atividade é um fique ligado, então nós vamos ter atenção, foco em algo na hora de escrever o quê? Um diálogo. O diálogo, pessoal, é uma conversa entre duas ou mais pessoas, certo? E quem gosta de conversar aí? Eu gosto muito, eu adoro um papo, uma conversa. Mas quando eu estou conversando com a pessoa, o que eu faço? Uma pergunta, ele responde, assim vai o diálogo. Quando você faz uma escrita, você precisa usar alguns sinais de pontuação para que o leitor entenda que aquilo ali é um diálogo. Para saber quando é a fala de um personagem, quando é a fala do outro, ou quando é a fala do narrador. Por isso, eu trouxe para vocês um texto que eu fiz de um diálogo do Cauã e da Joana. Lá na escola, eu trouxe aqui já pontuados para a gente observar, para a gente ficar ligado em quais sinais de pontuação, quais foram os sinais de pontuação que nós utilizamos nesse diálogo e prestar atenção, um sinal de pontuação muito importante na hora de escrever um diálogo. Vamos lá? Vejam aí esse diálogo entre a Joana e o Cauã. Na frente de cada frase, de cada fala, de cada personagem, tem um sinal de pontuação chamado travessão. Vocês estão vendo aí também o sinal de interrogação, vocês estão vendo o sinal de exclamação, nós também temos a vírgula, não é mesmo? Nós também temos o ponto final, vejam se vocês estão identificando aí. E nós também temos os dois pontos. Todos esses sinais de pontuação foram utilizados para dar mais coesão e coerência ao texto e para a gente entender o que é um diálogo. Então, eu quero que vocês fiquem muito ligados hoje nesse sinal que está na frente de cada fala do personagem, que é o travessão. Ele é muito importante na hora de fazer o diálogo. É ele que mostra que é a fala de um personagem e de outro. Então, agora vamos recapitular no próximo slide. Nós tínhamos muito o quê? O travessão. Vocês também viram os dois pontos, né, que ele serve para quando você vai dar uma sequência de ações ou de frases, né? Vocês também viram o ponto final, quando você está afirmando algo, você usa o ponto final. Vocês viram o ponto de interrogação, que é o quê? Uma pergunta, né? No diálogo a gente usa muito, um pergunta, outro responde. Vocês também viram o ponto de exclamação que fala das emoções, dos sentimentos. Então, quando eles estão com mais emoção e mais sentimentos, nós também usamos o ponto de exclamação quando a gente toma um susto, né? E também vocês viram a vírgula, que também ela serve para quê? Para você fazer uma sequência de ações ou até separar uma frase da outra, ok? E aí, gente, fique ligado no ponto do travessão, o sinal de pontuação, travessão. Quando a gente vai fazer um diálogo, a gente precisa utilizar esse sinal para que as pessoas, o leitor, entenda que ali é uma conversa entre uma pessoa ou outra ou mais pessoas, tá certo? Quando o narrador vai falar, a gente usa travessão também, Aldenira? Não. Quando o narrador está falando, a gente usa simplesmente só o parágrafo, ok? E aí, quando é a fala de um personagem e do outro, você usa o quê? O travessão. Fique ligado
nessa informação preciosa. Ah, Aldenira, mas todos os sinais de pontuação eu posso entender que sempre é utilizado no diálogo? Não, por exemplo, o sinal de pontuação, a interrogação, por exemplo, você usa também em outros tipos de texto. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês verem. É uma entrevista feita no Google Forms. A pessoa aí está fazendo perguntas para que quem está respondendo essa entrevista, ela traga dados para o que eles estão buscando, né? Então, por exemplo, aí, ó, pergunta qual a sua idade, qual é o seu sexo, qual é a sua profissão ou o ramo de negócio, em que cidade você mora. Então, isso tudo são perguntas que você usa o quê? O ponto de interrogação, certo? É um outro tipo de texto que você também usa o ponto de interrogação. Então, vocês viram que ali você usa o que? O ponto de interrogação. Isso também acontece com ponto de exclamação. Você usa o ponto de exclamação também em outros tipos de texto. Eu também trouxe um exemplo para vocês. É um poema, para vocês verem em que lugar a gente também usa. Aldenira, mas num poema a gente usa ponto de interrogação? Se for um diálogo, sim. Então, entendam, fique ligado. Travessão você usa na hora de fazer o diálogo, de escrever um diálogo. Então, vamos lá ver esse poema? Então, pessoal, eu trouxe aí 4 frases que você utiliza o ponto de exclamação, tá certo? E esse é um poema chamado Aventinho, da autora Ruth Rocha, que foi tirado da apostila de vocês, do material didático de vocês do 5º ano. Tá? Então, você também usa o ponto de exclamação em um poema, ok? Quando você for exercitar aí a sua escrita, não esqueça dessa dica bacana, maravilhosa e use, porque é para isso que a gente está aqui, né? Para aprender e praticar. Um grande beijo e até a próxima aula. Espero vocês. Até lá!